Soluções em estruturas, fundações ou fachadas pré-fabricadas de concreto, elas são desenvolvidas a partir dos elementos. Eles são produzidos industrialmente ou podem ser produzidos em canteiro. A solução em estruturas pré-moldadas de concreto, elas têm como referência a norma ABNT, NBR 9062, que é projeto e execução de estruturas pré-moldadas de concreto. Existem alguns elementos que podem até ter venda mercantil, como o caso das estacas pré-fabricadas de concreto, que você vende as estacas, e podem existir empresas de cravação que vão utilizar esses elementos. Mas, usualmente, as estruturas pré-fabricadas de concreto, como estrutura ou como elemento de fachada, não são vendidos os elementos. As soluções são trabalhadas com a indústria. A pré-fabricação está bem versátil. Então, ela pode ser aplicada dentro da indústria, principalmente em elementos pesados, supermercados, escolas, templos religiosos. Toda a gama de obra pode ser aplicada, utilizada a pré-fabricação. Tá? Nós aqui especificamente não fazemos pontes, viadutos, mas também é onde pode ser colocado. Tá? Estádios, arquibancadas, em geral. Ao utilizar essa solução, você está industrializando. E ao industrializar, você está reduzindo, em alguns casos, até 50% do tempo de execução da obra. Então, outra questão que é importante, principalmente, e que se reflete até em uma das vantagens pelas quais as demandas aumentam, é na possibilidade dos sistemas de medição dessas obras. Como elas são produzidas industrialmente, não existe variação em formas. Então, quando as obras são compradas, já se sabe exatamente o quanto elas vão consumir de materiais. Então, as empresas, as construtoras, quer sejam da iniciativa privada ou quer sejam do governo, elas têm um preço fechado para a execução da estrutura, porque a estrutura é entregue montada. E isso, além do cronograma, é uma também das vantagens que tem feito com que as estruturas pré-fabricadas de concreto para determinados segmentos tenham passado a ser mais procuradas. A principal característica aí da pré-fabricação, é a rapidez no canteiro de obra. Então a obra, dependendo do tamanho, ela é muito rápida. Você consegue economizar aí pelo menos 40% a 50% do tempo em relação a uma obra convencional. Fora você utiliza poucas pessoas na montagem, então numa obra você vai utilizar às vezes 4, 5 pessoas, se fosse convencional você usaria 20, 30 pessoas. Então o teu risco de acidente é bem menor, o teu envolvimento com pessoas acaba sendo menor. Outro fator que é importante, ela não gera entulho. Então a tua obra é uma obra limpa. Você vai e monta, vai embora, não tem entulho, você não precisa ter caçamba de entulho, não tem desperdício. Então essas são as principais características, fora a qualidade. A qualidade da obra, você tem um controle muito grande do recebimento, da recepção dos materiais em laboratório, ensaios que são feitos dentro da fábrica, que num canteiro normalmente você não consegue ter essa qualidade. Quando nós pensamos em pré-fabricação, nós temos que pensar em 3 grandes etapas do processo: projeto, produção e montagem. O projeto, ele pode ser desenvolvido pela própria indústria de pré-fabricado ou ele pode ser um projeto fornecido pelo cliente. Ou ele pode ser uma combinação das duas situações. Ou até às vezes em obras que passam por concorrência pública, serem projetos que já vêm via o processo de licitação, mas muitas vezes carecem de uma adequação, porque quando eles foram executados lá na origem, eles não foram pensados na solução pré-fabricada, eles foram pensados por uma solução convencional. Essa terceira condição que eu comentei é uma condição
não muito interessante, porque quando o projeto já não está desenvolvido lá no início, pensado para a solução pré-fabricada, embora você possa tirar algumas vantagens do sistema, você não consegue tirar 100%, auferir 100% das vantagens, porque você já teve que tropicalizar, vamos usar esse termo entre aspas, um projeto que na origem não foi desenvolvido pensando na pré-fabricação. Em termos de projeto, a questão da modularidade, que é a questão de você ter se repetir vãos sempre de mesma ordem de grandeza, é fundamental. O processo de fabricação, apesar de a gente ver só a peça pronta, mas ele é bem complexo. Ele começa desde a época da venda, tá? Então, na venda, você já tem que pensar, projetar em pré-fabricado, em elemento pré-fabricado. Aí depois, quando é efetuada a venda, faz-se o contrato, aí sim é detalhado a obra peça por peça. Então, cada peça tem um projeto específico para ela. Aí, após o detalhamento da obra, ela vai para a armação. Tá? A armação é feita conforme o dimensionamento e vem para a concretagem. Depois da concretagem, ela vai para o estoque e do estoque vai para a obra. Existem as combinações e as possibilidades de você trabalhar numa obra com várias soluções, né? Vamos dizer assim, a estrutura pré-fabricada de concreto ela é muito amigável com todas as outras soluções. Então, às vezes, existem projetos que é uma composição de moldado em loco, com pré-fabricado, com metálica. Isso é bastante comum nos aeroportos. Vocês vejam, a cobertura normalmente é metálica dos aeroportos, né? E a estrutura é de concreto. Muitas vezes a gente só vê a cobertura, porque a estrutura de concreto fica embaixo dos revestimentos e tudo isso. Estas possibilidades de uso e integração com outros sistemas construtivos têm sido também um indutor de maximizar o potencial de uso delas. Um dos aspectos que ainda restringe muito a utilização das estruturas pré-fabricadas no Brasil é a questão tributária, porque por serem produzidas na indústria, o Brasil é o único país do mundo, nem na América Latina tem outro país, que tenha a questão tributária incidindo sobre os elementos que são produzidos na indústria. Sempre um projeto com coordenação modular é importante, porque a gente precisa da modularidade. Quanto mais houver a repetição de peças, mais fácil se viabiliza o uso, né? E existe também a questão dos equipamentos, né? Eu começo a produzir com equipamentos, então eu preciso estabelecer um padrão de produção. A pré-fabricação hoje é o que todo mundo procura, né? Para tentar eliminar realmente esse envolvimento com muita mão de obra e melhoria de qualidade. Então, quando você pensa no pré-fabricado, num elemento pré-fabricado, você pensa realmente em qualidade. Você tem uma garantia de que aquilo que você comprou vai ser entregue.